Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM, também pelo site www.radiovibemundialfm.com.br. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um colega, amigo, médico veterinário também. Nós formamos juntos, estudamos juntos, professor, doutor Marcelo Chacur. Olá, Chacur, tudo bom? Tudo bom, Marcos. Boa tarde para você, boa tarde para você, ouvinte. Prazer recebê-lo aqui. Pena que eu tenho aqui umas 400 perguntas para fazer para você, não vai dar tempo. Marcelo, você trabalhou... Bom, primeiro eu gostaria que você se apresentasse. Qual que foi a tua formação? Nós estudamos juntos, depois você foi para que caminho? Ok, então... Eu fiz medicina veterinária na Unesp de Jaboticabal, né? Fui colega do Marcos, como ele já disse. Após a formatura, eu escolhi a especialidade de reprodução animal. E aí fui prestando vários concursos públicos e fiz residência em reprodução, depois mestrado, depois doutorado, depois pós-doutorado. E durante essas pós-graduações eu me engajei como professor, né? Que foi uma profissão que eu escolhi para mim desde a faculdade. E fiquei na universidade por volta de 28 anos aproximadamente, né? Então minha vida sempre foi faculdade, ensino, pesquisa, extensão, né? Então desde que a gente se formou, há 29 anos atrás, você entrou na universidade e nunca mais saiu? Nunca mais saí, praticamente nunca mais saí. Marcelo, a tua expertise, a tua grande expertise é reprodução animal. Dentro da nossa área, que é pequenos animais, e os ouvintes da Mundial aqui em São Paulo têm muito essas questões, quais seriam os... Porque você também trabalhou em um hospital, você fez atendimentos e tal. Qual que seria a grande questão, o grande problema hoje na reprodução de cães e gatos? Olha, nos grandes centros urbanos, um dos problemas que os proprietários sempre relatam é o deixar o animal procriar ou não, né? Os apartamentos atualmente são muito pequenos, os espaços físicos são muito restritos e o animal, queira ou não, acaba dividindo praticamente o mesmo espaço com os moradores desses apartamentos, né? E isso gera aquela dúvida, né? Vou deixar a minha cadela se reproduzir ou não? Essa é uma grande questão. E sabe uma dúvida que é muito minha? Marcelo, com relação às castrações, mitos e verdades, prós e contras, qual que é o teu olhar para essa questão? Obviamente, do ponto de saúde pública não tem nem o que discutir, mas daquele proprietário que a cadela não vai ter uma gestação indesejável, deve castrar? Ok. Eu colocaria assim uma linha do tempo e dividiria essa linha do tempo em 3 fases. A primeira fase é do veterinário recém-formado, aonde ele coloca em prática aquela técnica que ele aprendeu na faculdade, nos bancos universitários. Na segunda fase profissional, esse veterinário ele já começa a comparar as diferentes técnicas, diferentes metodologias de castrar ou não, e numa terceira fase, ou maturidade profissional, esse veterinário ele acaba gerando as próprias metodologias, se for um pesquisador de universidade, e se for um veterinário autônomo, né, um profissional liberal, ele também acaba construindo as suas próprias condutas, né, do castrar ou não. Então existem várias vantagens e vários pontos negativos de castrar um animal. Então eu acho que é muito importante um bate-papo bem franco, bem aberto com o proprietário, para saber quais as necessidades daquela família naquele momento e o que é mais benéfico, né, ou menos lesivo ao animal. Então eu diria que não existe receita de bolo, né? Uma coisa que é importante é a seguinte: é importante que o animal tenha a oportunidade de gestar e parir pelo menos uma vez na sua vida. Afinal de contas, o útero e os ovários foram feitos para gerar descendentes, né? Mas em grandes centros urbanos, muitas vezes isso fica muito dificultoso. Então, um bom bate-papo, o veterinário tem que ser transparente, né, com os tutores, e os tutores também colocar, né, o que desejam ou não. E aí chegam num consenso, né, com relação a castrar ou não. Ou seja, tem que individualizar essa questão para cada situação. Não tem receita de bolo para essa conduta.
Exatamente. Como nós trabalhamos com biologia, o 0 e o 100 são extremos um pouco delicados de nós tratarmos. Eu acho que o importante é o veterinário como ser humano conversar com os tutores, que são seres humanos também, e enxergarem o lado do animal. Uma coisa que é muito importante, Marcos, é que o ser humano ele tem a tendência de retirar o instinto do animal e personificar o comportamento do animal. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. O cão tem o instinto de cão e o comportamento de cão. O gato tem instinto de gato e comportamento de gato. Né? Não é interessante que o ser humano queira mudar ou interferir de forma abrupta nesse comportamento. Isso vai gerar distúrbios metabólicos, distúrbios de comportamento nesses animais e vai levar a uma patologia, a uma doença. Né? Perfeito. Interessante isso que você está comentando, né? Especialmente nos grandes centros, né? O quanto a gente quer modificar o animal para que a gente se adeque, para que ele se adeque à nossa realidade, não é verdade? É verdade. Quer dizer, é verdade. A gente quer o bônus de ter o animal, não o ônus de ter um animal, né? Perfeitamente. Exatamente isso, Marcos. Marcelo, a gente estava comentando antes da entrevista de um novo desafio que você está na tua vida, um desafio pessoal e também profissional. Embora as grandes mudanças na vida surgem através de desafios. É verdade, Marcos. Eu me formei em veterinária, né, e escolhi ser professor e consegui exercer, né, a carreira de professor. Tive a oportunidade de conhecer diversos países do mundo como pesquisador, né, levando projetos de pesquisa para outros países, resultados de pesquisas, muitas publicações científicas, capítulos de livro. E ao longo da minha profissão, eu sou portador de uma doença visual chamada retinose pigmentar. É uma doença degenerativa de cunho hereditário, né? E a minha visão, ela foi reduzindo ao longo do tempo de uma maneira leve, né? E nos últimos 5 anos, essa minha perda visual, ela se acelerou bastante. Então, eu tive que parar de dirigir, eu tive que deixar de fazer muitas cirurgias muito complexas, né? Então eu tive que começar a me reprogramar, né, do ponto de vista cerebral, realmente, né, para continuar no exercício da minha profissão. E agora eu estou passando por uma fase de achar, né, novas alternativas para eu continuar sendo útil, né, para a sociedade, na área de educação, na área de auxílio a pessoas com deficiência também. Então eu estou construindo na minha mente um projeto de vida que alia educação, cultura e pessoas com deficiência, para tentar ajudá-los da melhor maneira possível, uma vez que eu tive oportunidade de estudar, de me pós-graduar. Eu acho que é legal eu poder agora retribuir, né, esse algo que eu pude aprender, né, e dividir com as pessoas. Incrível. Inclusive, caso alguém tenha interesse, o Marcelo está bolando projetos nessa área de educação. E ele tem uma expertise, ele tem um conhecimento brilhante nessa área de educação, até porque ele ficou 29 anos trabalhando com isso, né? Se tiver alguém que tem algum interesse em financiar, em patrocinar, em incentivar um projeto desse, pode entrar em contato comigo, é só colocar Marcos Fernandes, você cai aqui na página da rádio. E tem lá meu WhatsApp, 0 operadora 11 99639 0089. Entra em contato, manda um WhatsApp, que aí eu passo o contato para o Marcelo. Obviamente ele conversa sobre essas novas ideias, né? Que eu acho incríveis e necessárias. Né, Marcelo? Quem trabalha com educação sabe que a única forma da gente sair da situação que nós nos encontramos no nosso país é através dela. Ou eu estou errado? Não, Marcos, você está coberto de razão. A educação transforma o ser humano, né? Países subdesenvolvidos que há 25, 30 anos atrás tinham um PIB muito baixo, um índice de desenvolvimento humano baixo, hoje empataram ou suplantaram o Brasil.
Por quê? Investiram em educação. Então nós temos que começar a olhar isso com mais atenção para que as nossas crianças de hoje, daqui a 20, 25 anos, sejam adultos transformados pela educação. Então nós temos que começar o quanto antes essa transformação. Então eu, como professor a vida toda, o meu projeto de vida no momento é ajudar quem quer ser ajudado em termos de educação, em termos de formação. Pessoas com deficiência, pessoas que necessitam de informação. E o meu objetivo é esse. Então, quem tiver interesse, entre em contato com o Marcos, por gentileza, e vai ser um prazer, né, trabalhar em conjunto, em parceria com vocês. Sem dúvida. E vou mais além. O homem tem uma voz de rádio. Não sei se vocês perceberam. Não é? O Shakur, ele fala muito bem, né? O Shakur, como eu conheço, né? Lá na faculdade era Shakur. Shakur é o sobrenome do Marcelo, querido amigo, que já tem uma expertise para comunicação. Bom, todo professor, né, Marcelo, ele gosta do palco, né? Olha, Marcos, palco, eu acho que para professor, né, é uma palavra assim que até enaltece em demasia, né? O professor, ele tem que, na minha opinião, tentar passar uma informação e deixar com que o ouvinte traga as dúvidas. Então, o bom professor é aquele que puxa o aluno para subir nesse palco, entre aspas, junto com ele. É uma caminhada em parceria, é um paralelo. Professor-aluno. A partir do momento que a gente separa, a educação, ela racha. Então, essa união é importante, essa coesão entre aluno e professor. Forma um só corpo. Verdade. O Marcelo, e assim, tem uma máxima, quem trabalha com comunicação, que fala que comunicação não é o que você fala, né? É o que o outro entende, né? É verdade, então, Marcos. Às vezes eu tô aqui na rádio, eu falo assim, nossa, o Marcos, eu ouvi teu programa hoje, você falou lá berinjela. Eu falei, não, eu falei chuchu. Mas aí quando a pessoa fala, você falou berinjela e eu falei chuchu, eu olho para mim e eu falo, será que eu falei mesmo berinjela, né? Porque a gente está sempre se analisando e como a comunicação chega no comunicado, né? É verdade, Marcos. E a comunicação, acho que o segredo de se comunicar é tentar resumir algo que é extremamente complexo para algumas pessoas, né? Embrulhar aquilo de uma maneira mais simplificada, mais objetiva e tocar a pessoa nos pontos importantes. Isso é se comunicar, né? Porque a informação refinada cabe a quem é mais técnico naquele assunto. Agora, a população geral, ela tem que entender o objetivo daquilo, para que serve e o benefício que vai trazer a ela. Se ela entender esses 3 pontos, ela adota a ideia que você divulgou para ela. E é engraçado você ter um perfil de rádio, porque isso é a filosofia do rádio. O rádio surgiu há 60 anos atrás, aproximadamente, e tem exatamente a função. E por mais que veio, né, a internet, mudou a comunicação, o rádio é como o cinema, né? Nunca vai acabar. E tem essa questão da facilidade da comunicação, né? Então, eu acho que isso é do professor também, né? Pegar um assunto complexo, já trouxe gente aqui para falar de célula-tronco, uma coisa complicada. A explicação que o colega deu foi tão maravilhosa que não tem como a pessoa não entender, né? Não tem. Isso é um poder, né? Isso é um poder e eu diria, além disso, é dom, né? É dom. Já nasce. Então, o que é dom? Dom é algo que é inato à pessoa, ninguém força ela a ter ou não ter, né? E vai ser exteriorizado ou mais cedo ou mais tarde, cada pessoa tem seu tempo, né? Então todos nós temos dons. Eu acho que nós temos que aprender a nos enxergar, né? E nos enxergando, a gente vai saber qual é o nosso dom. Todos têm um dom, né? Você falou em enxergar, né? O que me veio aqui agora é o quanto a gente pode usar os atributos, né?
neurosensoriais que nós temos a nosso favor. E na rádio tem muito isso, né? A gente usa o aparelho fonador. Não é verdade? Muito, 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 muito mais que o aparelho visual, né? Então, quando você fala nisso, me vem esse desafio novo que você está passando, né? E quem não os tem, né? Todos nós, em menor ou maior grau, numa determinada área ou outra, a gente passa por esses desafios e é daí que vem grandes descobertas, né? Todas as grandes descobertas do mundo, né? Da ciência que seja, veio de grandes dores, de grandes dificuldades, né? Então elas são necessárias para que se crie novas ideias e novos projetos, né? Fantástico esse teu caminho, né? É verdade, Marcos. O rádio é o meio de comunicação ainda, né, mais importante do mundo, né? O rádio é ouvido no mundo todo, em qualquer lugar, né? E como diria o poeta português Fernando Pessoa, navegar é preciso, viver não é preciso. O que ele quis dizer com essa frase? Que o navegador, ele navega de maneira precisa, porque ele possui instrumentos que possibilitam isso. Ele tem a bússola, ele tem o GPS, ele tem radares. Então, navegar é preciso. Viver não é preciso, porque nós não temos controle fino sobre as nossas vidas. Hoje nós estamos aqui batendo um papo. É uma grata alegria reencontrá-lo depois de 28 anos de coleguismo na faculdade. E assim é a vida. Quem diria que depois de 28 anos nós estaríamos aqui hoje? Eu não diria. Então a vida não é precisa, né? Então é dessa forma, né? Encontrar dons, nos descobrirmos, e os cabelos brancos fazem com que nós vamos nos descobrindo internamente. Falar, opa, eu não sabia que eu gostava disso. Olha só, esse dom me traz felicidade. Então por que não, né, lapidá-lo, passar uma flanela para esse dom brilhar? Eu sempre gostei de me comunicar, de falar, tanto é que eu quis ser professor. Hoje, né, eu tenho que me remodelar porque eu estou perdendo um dos meus sentidos, que é a visão, mas ao mesmo tempo eu noto que a minha audição está cada dia mais refinada. Isso me traz algumas vantagens também. Eu tenho que aprender mais a ouvir do que ver. E eu, ao ouvir as pessoas, eu consigo filtrar e ver o que tem de bom naquela fala que encaixa com o meu dom para eu tentar ser útil à sociedade. Uma pessoa que teve a chance de estudar tem que ser útil à sociedade. Isso é importante. Incrível. Pessoal, para quem está ligando o rádio agora, estamos na 95,7, Rádio Vibe Mundial, programa Saúde Animal, todas as segundas-feiras, às 15 horas, ao vivo aqui na rádio, Avenida Paulista 2.200. Eu estou entrevistando um grande amigo, colega, formamos juntos na Unesp de Jabuticabal, professor, doutor Marcelo Chacur. E eu também fico imaginando, né, o quanto a vida é imprevisível, o quanto a gente não controla as situações, né? Eu jamais também me vi na rádio quando a gente estudava lá. Jamais imaginava que eu ia ser um comunicador de rádio, né? Mas a vida, né, o navegar, né, trouxe para esse caminho, né? O que eu sou muito grato, porque eu adoro falar, né? Que bom. Eu adoro falar e eu adoro ouvir. Você falou do teu ouvido cada vez melhor. Isso, engraçado, pode te levar para áreas como psicanálise, como a psicologia, porque eu também tenho essa facilidade, né? Muito mais que ver, é falar e ouvir. Estão aí os meus dons também, né? Eu fui para essa área da psicanálise porque o cliente sentava na minha frente trazendo o cachorro, né? E ficava 1h30 falando, né? Eu falava, gente, com o colega do lado ele não faz isso, por que comigo ele fala? Talvez porque eu ouço. Então eu tenho um dom de ouvir. E a psicanálise é a cura pela fala, né? Onde a gente faz uma devolutiva do que fala para o paciente, né? De acordo com a técnica, né, de Freud, né? E essa sua fala, Marcos, é muito importante. Eu gosto muito de ouvir podcasts.
das mais diversos assuntos, né? E eu ouvi um podcast a semana passada, onde uma das principais queixas das pessoas com doenças terminais é que o médico não os ouve. O médico não dá alternativas de lazer para essas pessoas com doenças terminais. Então os pacientes se queixam que o médico trata muito bem da parte da doença física, mas que eles não entendem nada de comportamento das pessoas. O veterinário vai ter que aprender a ouvir um pouco mais. Todos os profissionais vão ter que aprender a ouvir um pouco mais. E depois coloca a técnica em cima e chega num resultado com maior chance de galgar sucesso. Então concordo com você. Eu acho que este é o caminho mesmo. Essa é a minha singela opinião. É verdade. Especialmente hoje, né, Marcelo, que a gente está tão na internet, a gente está tão não socializando, tudo é online, as consultas, os atendimentos, as aulas. O que está faltando é isso aqui, é humanidade mesmo. Por isso que adoecemos. Hoje sabemos que nosso cérebro libera substâncias químicas que são protetores das doenças físicas e psíquicas, né? Os neurotransmissores, né? A ocitocina, o hormônio do prazer, do amor, é liberado no toque, no olhar, no contato. E cada vez mais a gente está em rede social e não faz contato com ninguém, né? Então é incrível essa tua ideia. Quanta coisa pode ser dita isso através da tua experiência, né? É verdade, Marcos. E uma coisa que a gente verifica também, né, na experiência de veterinário, né, atendendo animais aí há 30 anos, é que o comportamento do animal é um espelho do comportamento do tutor, do proprietário, no caso de grandes animais. Então, o cachorro que é agressivo no ambulatório com o veterinário, via de regra, o tutor é agressivo com ele na casa dele. Quando você pede para a pessoa sair do ambulatório, o comportamento do animal muda da água para o vinho. O animal deixa você afagar a cabeça dele na ausência do proprietário. A hora que o proprietário entra novamente na sala de exame, o animal se transfigura. Há algo assim de muito complexo que o ser humano ainda não entende a fundo o que é, mas que existe essa interferência. Isso é notório, claro e inegável, né? Precisamos estudar. Precisamos estudar, e muito. Marcelo, nosso tempo está acabando, infelizmente aqui voa. Acho que o tempo aqui é diferente, não sei. Quero mandar um grande abraço, né, para toda a nossa turma de Jabuticabal, formandos de 1992, né, que a gente tem um grupo no WhatsApp lá. Esse vídeo vai para o grupo, né? Então eu gostaria que você mandasse um recado e suas considerações finais para a nossa turma de 92 e aqui para os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Bom, então aos nobres colegas, né, e amigos de Jabuticabal, eu envio o meu abraço forte a todos, né? Espero que todos estejam com saúde, né, no exercício das suas profissões, né? E com relação a você, Marcos, eu só gostaria de agradecê-lo pela oportunidade desse bate-papo, né? Fico muito feliz em revê-lo, né? E agradecer à Rádio Vibe Mundial pela oportunidade, mais uma vez, e me coloco à disposição, né, para me reengajar no mercado de trabalho, né, utilizando, né, o pouco que eu aprendi ao longo da minha trajetória de vida. Muito obrigado e um forte abraço a você e aos ouvintes. Fiquem todos com Deus. Pessoal, muito grato aqui pela presença. Professor Dr. Marcelo Chacur, falando sobre reprodução, embora nós misturamos tudo, né? Falamos de reprodução, falamos dos novos desafios da vida dele, educação, da aula, né? Enfim, novas realidades, século XXI, enfim, né? Isso é que é legal. Pessoal, fica com Deus até semana que vem, se Deus quiser, no programa Saúde Animal, todas as segundas-feiras, às 15 horas. Qualquer coisa, entre em contato comigo, 0 Operadora 11 9 9639 0089. Até mais.